Você está colocando um problema de fundação do Brasil e você colocou a palavra violência, né? Esse é o significante. Então, você quer explicitar aqui para o nosso público? Eu acho que eu te acompanho, eu te sigo, Felipe. Eu também escrevi, né, no meu texto da Folha. O título era Existe anistia no inconsciente? Uhum. E a linha argumentativa era exatamente essa. A gente sabe que não existe anistia ou recalque. É um tipo de recalque, você deixar para trás e fingir que não houve, porque há um retorno do recalcado com maior violência. Então, a gente tem uma história, né, de descobrimento ou, né, como é que a gente vai tirar quem estava aqui, depois como a gente traz quem veio de outro continente para trabalhar aqui, depois quando a gente fala libertos, porém sem casa, sem comida, sem nada e se ocupam morros, depois não tem casa, trabalho, né, entrada no fluxo e a gente extermina quando... Estou fazendo um resumo grosseiro. Então, é por aí? Diga como é que é teu desenho. Não, eu acho interessante essa tua ideia de não existe anistia no tempo do inconsciente. Eu acho que ela é boa. Porque eu diria assim, talvez uma maneira de pensar isso é da seguinte forma. O Celso Furtado, talvez seja um dos maiores intelectuais que esse país já teve, a meu ver, ele tem uma ideia muito interessante no seu livro Formação Econômica do Brasil, onde ele fala: o Brasil, na verdade, não começou como uma sociedade. Ele começou como um experimento econômico, né? Ele começou como esse experimento do latifúndio escravagista primário exportador, né? Isso é o que fundou, essa é a célula de fundação do país, né? Então, isso tem uma série de consequências, né? Bom, a primeira consequência é que esse latifúndio ele marca uma divisão entre tipos de sujeitos, né? Sujeitos que vão ser reconhecidos como pessoas, têm direitos, então são os proprietários, os sujeitos que vão ser colocados em condição de coisa, são os escravos, são as pessoas marcadas com esse tipo de quantificador que até hoje a gente vê. Por exemplo, a gente estava falando 120 pessoas mortas na última batida policial, né, no Complexo do Alemão. Você não tem história de ninguém, você não sabe o rosto de ninguém, você não sabe os sonhos de ninguém, você não sabe nada, absolutamente nada. Porque é como se tivesse um depósito e pegou fogo no depósito, você perdeu 120 peças, foi isso, né? Mas isso faz parte da nossa história, né? Faz parte da história de um país que, assim, o Brasil foi o maior experimento necropolítico da história mundial. É importante colocar as coisas nesses termos. 35% de todas as pessoas que foram escravizadas no continente africano vieram para cá, né? Ou seja, não tem nada parecido, né? Nada no que diz respeito à extensão e à profundidade do processo. Uma sociedade que começa assim, que essa sua certidão de nascimento, ela vai ter que lidar com um problema que vai, como você mesmo colocou, vai retornar a todo momento. A não ser que ela seja capaz de elaborar, né, de uma maneira muito profunda o que a levou a ser dessa forma e como você consegue dar um passo além disso. E esse passo além nunca foi dado. O latifúndio continuou como elemento fundamental da estruturação da economia brasileira. Sabe? Ele é o avô do agronegócio, né? Inclusive as formas, digamos, de trabalho, quer dizer, desde as formas de trabalho nos anos 70 e 80, você ainda tinha formas de trabalho semi-escravas. Até hoje até hoje a gente vê batidas do Ministério do Trabalho, de repente você descobre que o suco de uva que você toma tinha trabalho escravo, como aconteceu há 2 anos atrás no Rio Grande do Sul. Então você percebe, o Brasil tem um elemento muito singular. Ele é um país que ele não passa. Ele é um país que, assim, ele é a marca de uma repetição. Parece que você está vendo a mesma notícia por várias e várias vezes. Então isso mostra uma espécie de núcleo duro, resistente, que conseguiu ultrapassar toda e qualquer política, todo qualquer grupo político que ocupava o poder. A direita, a esquerda, mais ou menos liberal, mais ou menos democrático, mais ou menos autoritário. A gente estava falando sobre essa questão da violência. Bem, peguem os números da violência policial, né, que são números dignos de guerra civil, né? 64 mil pessoas mortas, né, e boa parte delas são frutos de intervenções policiais. Os 2 maiores estados que têm os maiores números de violência policial é a Bahia e São Paulo. E a Bahia é governada pelo PT, há quatro governos.
Ou seja, isso mostra que não há diferença de política entre nenhum caso nem no outro. Porque não é possível haver? Não. Você tem vários, digamos assim, pesquisadores da área que são bastante importantes e esquecidos. Eu poderia lembrar vários. Luiz Eduardo Soares, entre tantos outros. No entanto, eles não fazem parte da definição da política pública. A questão interessante é por quê? Porque é ineficaz? Porque não dá certo? Mas essa que a gente tem dá certo? Ela é eficaz? Onde? Quando? Sob qual critério? Você está trazendo muito a questão da violência caracterizadora de um Brasil, né? Que você citou o clássico do Celso Furtado, até me lembrou um pouco Caio Prado, aqui o sentido da civilização para fora, né? Da colonização para atender o exterior. Mas tem uma outra grande vertente, a Sérgio Buarque, do homem cordial, né? A sua ideia de um Brasil violento e da violência, me parece que ela não lida muito bem com essa cordialidade, seria uma cordialidade que não combina com a violência. Ou ela é o seu outro lado, é uma boa lembrança isso mesmo, porque para você conseguir preservar uma sociedade com esses graus de violência, é necessário que ela não tenha essa imagem inicial, entendeu? É necessário que, ao contrário, pareça que as relações são relações, digamos, de muito, não mais do que cordialidade, porque a ideia do Sérgio Buarque isso mostrava como as relações de favor são fundamentais dentro do país. Né? Quer dizer, como você tem certa maleabilidade. Lembra, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícia? Quer dizer, um romance clássico da maleabilidade nacional. Como é que você passa de uma classe para outra? Como é que você passa de uma classe para outra? Um pouco pelas vias do favor, pelas vias da distensão de certas relações. Então, se fosse uma sociedade só marcada pela dinâmica de uma guerra civil contínua, certo? Ela não se sustentaria. Para que ela possa se sustentar, ela precisa ter essa dupla imagem, ela precisa criar essa confusão, entendeu? Ela precisa te impedir de entender, mas como assim? Mas era tudo tão cordial, sabe? As pessoas me recebem de uma maneira tão desproblematizada, eu consigo atravessar relações de classe, sabe? A todo momento tem alguém. O próprio caso da Grande Senzala, assim, você está aqui convivendo, mas você não é dos nossos, né? Exato, me deixam entrar em vários espaços, mas como assim violência? Quer dizer, me tratam no diminutivo. Então, como assim, o meu patrão, trato ele no diminutivo. Então, mas isso é interessante, porque isso mostra como funciona efetivamente essas dinâmicas de poder e violência. Elas precisam desse espaço de cordialidade para funcionar. Que também é um entrelaçamento público e privado, né? Esse cordis, mais do que cordial nesse sentido, ele também é do coração, ele é sanguíneo, é do afeto, que a gente está vendo muito agora também, né? Com ódio, o gabinete do ódio e medo. Então, será que a gente é muito emocional? É muito patos e falta racionalidade? Falta a gente estar no exercício maior de falar, vamos além dessas paixões e da pura repetição para a gente poder elaborar. E elaboração também é racionalidade, também é conhecimento, é educação, é debate. Olha, eu tenho dificuldade em fazer uma distinção entre razão e afeto. Eu não sei exatamente por onde começar, nem qual o sentido dela. Né? Eu acho, na verdade, é que existe até porque a razão também é um certo tipo de afeto. Né? A razão também ela é marcada pela... Você está falando medo, né? Veja, a Constituição, digamos, eu poderia fazer uma espécie de genealogia afetiva da modernidade. Falando bem, o medo é um elemento fundamental da constituição da individualidade moderna. Né? Quer dizer, o que é o indivíduo a não ser esse sujeito que diz eu não quero ser submetido? Quer dizer, mas não quero ser submetido por quê? Não quero ser submetido pelo Estado, não quero ser submetido pela vontade do outro. Então a vontade do outro já é imediatamente a oportunidade de uma sujeição. Certo? Então, quer dizer, eu já tenho uma relação de medo por todos os lados. O Hobbes foi quem colocou isso muito bem. Quer dizer, você parte de uma sociedade que é compreendida como uma relação de termos sem relação, né, entre si. Então, o que organiza o Estado, de uma certa forma? É o cálculo a partir do dolo possível. Né? É a memória do dolo possível. Então, eu vou estabelecer certos contratos. Por quê? Porque eu sei que eu posso receber um dolo a qualquer momento. Então, você percebe? Já tem toda uma dinâmica afetiva na base de todo esse processo. Né?
Então, isso mostra, entre outras coisas, como a nossa... Bem, eu poderia... A racionalidade não é simplesmente dar boas razões, a capacidade de dar boas razões para o julgamento, mas é também dar boas razões a partir de que perspectiva. Entendeu? E quando a gente fala sobre perspectiva, tem uma dinâmica afetiva que é fundamental. Porque quais são os elementos que eu vou levar em conta e que eu não vou levar em conta? Isso diz respeito muito à estrutura de forma de vida de cada um. Né? Então, nesse sentido, eu não acho que o Brasil é um país, digamos assim, que é um pouco uma das figuras clássicas. Né? É um país onde a razão funcionou mal, né? Onde a lei não funcionou muito bem. Então, as relações são muito afetivas, são muito emotivas. Tal. Eu realmente acho isso um tipo de leitura... Ele é a leitura colonial por excelência, né? Ela está a serviço da manutenção dessa ordem, né? Porque para a psicanálise a gente sabe muito bem que razão e emoção são totalmente interligadas. A gente sabe que essa narrativa é justamente, né, uma ideologia. Até porque... Como desmontar isso? Vamos lá. Não, essa é uma questão filosófica interessante. Né? A razão é o que nesse contexto? A capacidade de você identificar o melhor argumento? Sobre que critério você vai conseguir identificar o melhor? Quer dizer, é fato, assim, a gente acha que os embates profundos sobre formas de vida, estruturas políticas se resolvem encontrando o melhor argumento? Eu nunca vi isso acontecer. Não, é documentado na literatura econômica. Tem um livro que fica aqui atrás até, que chama a Retórica na Economia, da Deidre McCloskey, que fala justamente como os embates dialéticos foram resolvidos não por superação positiva. Não foi a melhor teoria que ganhou, mas apenas aquela que argumentava melhor. E você supostamente está no terreno da ciência, onde a racionalidade, seja lá o que isso for, deveria prevalecer. Né? Soube persuadir melhor, né? Até porque eu acho todas as ciências humanas... Bem, economia é uma ciência humana recalcitrante. Sim, os invejosos da física. Então eles acham que são ciência matemática. A gente tem o mesmo problema. Psicologia é a mesma coisa. Os caras acham que são ciência biológica. Então, mas são essas ciências humanas recalcitrantes. Todas elas dependem da autorreflexão do seu objeto. Né? Dizer, essa é a grande característica de uma ciência humana. Não é como a ciência física. Se eu jogasse copo aqui e eu explicar para o copo qual é a lei da gravidade, nada vai acontecer, ele vai continuar o seu mesmo trajeto. Mas se eu, digamos, interagir com o meu objeto na área das humanidades e ele integrar a minha explicação, tem um filósofo da ciência muito interessante chamado Ian Hacking, que ele fala que você tem uma espécie de efeito de looping, né? Você reconstitui o comportamento. Né? É uma espécie de nominalismo dinâmico. E isso acho que vale para todas as ciências, inclusive a economia. Então, se a sociedade ela integra certas explicações sobre o seu próprio comportamento, ela começa a agir de outra forma, ela começa a ter outros efeitos. Né? Você emerge outros efeitos.